meus amigos, nesta primeira edição do ano de 2023 do MPSP+, a nossa convidada é a doutora Paula Figueiredo. Ela é assessora do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de São Paulo, Apoio Operacional Cível, e vem conversar conosco acerca do recente lançamento de uma cartilha que traz instruções, informações para a implementação deste equipamento das residências inclusivas e também o seu funcionamento. Doutora, é uma grande satisfação em recebê-la aqui para essa entrevista. Como eu já alertei aqui o nosso público, recentemente o Ministério Público lançou essa cartilha sobre as residências inclusivas. Conversando aqui com quem não domina o assunto, o que são exatamente essas residências inclusivas, doutora? Cláudio, antes de tudo eu queria te agradecer pelo convite. Para mim assim é um prazer enorme poder vir conversar com você e com todo mundo que nos ouve sobre esse equipamento, né, que é um equipamento tão essencial para as pessoas com deficiência e que ele ainda gera bastante dúvidas, né? Então, o que é a residência inclusiva? Ele é um equipamento que integra o SUAS. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, então é toda a rede de serviços de assistência social, né? Ele é um equipamento de alta complexidade e ele é voltado para a moradia de pessoas com deficiência, né? Qual que é o nicho de pessoas que ele atende? Então, seriam as pessoas com deficiência que estão vivendo uma situação de grande vulnerabilidade, justamente porque têm reduzida autonomia e porque tiveram rompidos ou fragilizados os seus vínculos familiares e sociais, né? Então, o viés principal desse equipamento é garantir esse direito à moradia, à integridade, né, dessa pessoa e também fazer todo um processo de inclusão dessa pessoa, né? Então, o equipamento ele é voltado para pessoas maiores de 18 anos. Certo. Né? Ele atende não exclusivamente, mas prioritariamente aquelas pessoas que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, justamente porque o BPC já é conferido a pessoas que já vivem alguma situação de vulnerabilidade, né? Inclusive do ponto de vista econômico. Essa vulnerabilidade a gente considera em todas as suas formas, claro, né? Claro. E ele tem um viés, é importante que a gente já ressalte isso desde agora, assim, não asilar, né? Então o equipamento ele é formatado para garantir esse direito à moradia e ele deve estar inserido em toda uma rede de atendimentos. Porque a pessoa com deficiência, assim como qualquer ser humano, tem demandas múltiplas, sem né? dúvida, Da ordem do lazer, da saúde. Então, esse equipamento ele vai garantir a moradia e vai garantir que aquela pessoa tenha também acesso a outros serviços que são essenciais para o seu desenvolvimento, para a satisfação das suas demandas, né? Entendi, ou seja, é um equipamento voltado, na verdade, à integração. Exatamente. Doutora, o Ministério Público, ele fiscaliza esses equipamentos e a cartilha que nós mencionamos é um verdadeiro roteiro, eu li o documento na íntegra, né? Um passo a passo ali para que os promotores de justiça possam exercer esse papel tão importante da instituição. Mas, além de fiscalizar os equipamentos que já existem, existe também o propósito de incentivar a instalação nas comarcas que não têm esse equipamento? Com certeza, a gente tem esse dever também, Cláudio. Esse documento que a gente elaborou, e eu falo a gente porque todos nós do CAL, que somos uma equipe, né? Sim. Em conjunto com o NAT, o Núcleo de Assistência Técnica do Ministério Público, que é formado por assistentes sociais, por psicólogos, que trazem todo um olhar técnico para a atuação do Ministério Público quando a gente fala de políticas públicas, né? Então, CAL e NAT, em conjunto, a gente desenvolveu essa cartilha para dar respaldo para os colegas na hora tanto de fazer esse processo de fiscalização, que já foi reconhecida, estabelecida a necessidade da fiscalização, inclusive pelo Conselho Nacional do Ministério Público, né, em uma resolução de 2021, né, ele já traz os parâmetros para essa fiscalização, mas também a gente traz algumas orientações para o promotor de justiça atuar a gente fala do fomento à política pública, ou seja, no estímulo, nesse trabalho conjunto com o Poder Executivo, com a sociedade civil, para que nos locais onde ainda não haja essas residências inclusivas, ou se elas existam em número insuficiente, né, para que a gente consiga expandir essa rede. Infelizmente, hoje no estado de São Paulo, a gente vê que ainda a demanda ela é muito maior do que a oferta. Né? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para identificar esses gargalos, esses locais onde há uma demanda grande e os serviços não dão conta de prestar o serviço. E a gente tem todo um papel de articulação
com a sociedade civil, e aí o papel dos conselhos municipais, estadual da pessoa com deficiência é central, com o poder público, o poder executivo, para que haja tanto uma dotação orçamentária quanto a idealização e a implementação dessas políticas públicas de forma adequada. E a gente no Ministério Público, a gente tem um procedimento próprio para fazer esse acompanhamento, que é o procedimento administrativo de acompanhamento, né? Perfeito. Que ele permite que a gente instrumentalize, esse trabalho de construção conjunta aí de uma política pública. Ou seja, na linha do que o Procurador-Geral de Justiça costuma dizer frequentemente, doutor Mário Sarrumo, é dar materialidade a direitos que já estão consagrados. Exato. E muitas vezes por falta de uma política pública, né, Exato. não tem materialidade. Agora, doutora, por que as pessoas com deficiência devem ser acolhidas nessas residências inclusivas? Por que não colocá-los em moradias coletivas outras? E por que tem que ser específico, do ponto de vista técnico? Sim. As residências inclusivas, elas são voltadas para a moradia da pessoa com deficiência, né? Mas elas não estão exclusivamente na garantia desse direito à moradia. Elas vão ter um papel fundamental na promoção desse processo de inclusão da pessoa com deficiência. Então, nas residências inclusivas, a gente tem profissionais como os psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, né, que vão fazer um trabalho tanto da pessoa com deficiência quanto para buscar enfrentar as barreiras do meio, né, que muitas vezes dificultam e impedem o exercício pleno da cidadania dessas pessoas. Então, há uma especialização no serviço justamente para a gente garantir essas quebras dessas barreiras, sabe? Entendo. E essa especialização, eu não entendo ela como uma especialização que gere uma segmentação, justamente por quê? Porque a residência inclusiva, ela está inserida dentro de toda uma rede de atendimento, e a pessoa vai para lá e tem que manter todo o sua convivência comunitária, seu acesso a outros serviços. Então, pegando aqui um exemplo prático, você vai estimular que a pessoa seja inserida, por exemplo, no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. Não é um equipamento médico, né? Mas é um equipamento de integração. Exatamente. Ele vai estimular todo esse processo de inclusão. Então, esse olhar especializado, ele é necessário. Entendo. Justamente porque ela é uma moradia, mas cujo serviço não se restringe à moradia pura e simples, sabe? Entendi. Doutora, no começo aqui da nossa conversa, a senhora mencionou que o público para o qual as residências inclusivas são voltadas, os portadores, né, as pessoas com deficiência e que não têm vínculos familiares. Pela sua experiência atuando nessa área já há um certo tempo, é possível que esse público possa reconstruir esses vínculos familiares e não depender do Estado para seguir a sua vida? Claro, esse é um dos pilares da atuação da residência inclusiva. Quando a pessoa ingressa no serviço, é importante que se realize um documento, o PIA, que ele vai estabelecer um plano de atendimento para aquela pessoa. O que é o PIA, doutora? É o plano individual de atendimento. Plano individual de atendimento, perfeito. Então, como ele é elaborado? Vai ter uma equipe multidisciplinar ali, e a gente é importante que dê todo o protagonismo para a pessoa com deficiência também, ter a palavra, né? E aí vão se identificar quais são as demandas daquela pessoa, quais são as vulnerabilidades que ela enfrentou, que acabaram ensejando essa institucionalização, né? E aí se estabelece um plano de ações para justamente garantir uma autonomia, garantir, se possível, se existente uma família, se houver essa possibilidade de garantir uma restauração desses vínculos familiares e comunitários, né? Às vezes não uma família, mas há outros vínculos humanos ali que podem ser importantes, claro, nesse processo de autonomia da pessoa com deficiência. Então, esse tem que ser um dos trabalhos a serem feitos com a pessoa com deficiência, né? E justamente a residência inclusiva, é importantíssimo que ela garanta as visitações, né, de familiares que estejam, né, que tenham algum vínculo afetivo com aquela pessoa e que também, estando inserida numa rede maior de assistência social, que haja esse trabalho conjunto para que as vulnerabilidades daquela família sejam trabalhadas, né, sempre com essa perspectiva de institucionalização. A residência inclusiva, ela deve ser um serviço temporário para o atendimento de uma situação emergencial. Entendi. A lógica é sempre que a pessoa retorne ao meio social, né? Entendi. Doutor, uma curiosidade, quando esses vínculos
entre a pessoa e a sua família estão frágeis, qual que é a causa? São problemas afetivos ou econômicos? Tem um pouquinho de tudo, né? E é mesmo porque essas questões, elas dificilmente aparecem sozinhas, né? Então, a gente muitas vezes tem vulnerabilidades econômicas, sociais graves, as dificuldades enfrentadas geram adoecimento mental da família, né? E uma série de rompimentos do vínculo afetivo mesmo por conta, enfim, desse grande número de desafios que acabam sendo enfrentados, né? Então, tem a questão do adoecimento mesmo, de familiares. Então, vulnerabilidades diversas dos familiares acabam muitas vezes impedindo que eles exerçam o papel de apoio, de suporte à pessoa com deficiência. Então, trabalhar a família é garantir que aquela pessoa possa sair da residência inclusiva e retornar a seu meio de convívio familiar, né? Que é o nosso ideal. Sem dúvida. Doutora, já caminhando aqui para o final aqui da nossa conversa, a senhora acredita que com o apoio do Estado, por intermédio das residências inclusivas, essas pessoas com deficiência, no médio e longo prazo, podem viver de maneira autônoma? Sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que é importante a gente não confundir a deficiência com uma incapacidade, né? Então, assim, eu gosto muito de um termo que é utilizado hoje, que é da diversidade funcional. Então, a pessoa com deficiência ser enxergada enquanto uma forma diversa de estar e de existir no mundo, né? E aí a importância da gente, enquanto sociedade, também acolher essas diversas formas de estar e de existir no mundo, né? Então, o conceito que se tem hoje de deficiência é o que a gente chama de conceito biopsicossocial. A gente olha para as limitações daquela pessoa, mas que em interação com as barreiras do meio, elas acabam reduzindo, impedindo a fruição de direitos, o exercício de cidadania de uma forma adequada. Então, trabalhar essa autonomia é trabalhar também todo esse meio, essas barreiras sociais, para garantir que a pessoa, né, na sua forma, ela possa existir e fruir livremente de direitos naquele meio social. Então, é um trabalho muito bonito e que vai muito além, né, de trabalhar as potencialidades, especificamente as habilidades daquela pessoa, né? Ela passa por uma intervenção de caráter social mesmo. Mas é isso, né? As pessoas com deficiência estão aí na sua diversidade e devem ter a sua autonomia exercida plenamente. É para isso que serve não só a residência inclusiva, que tem esse viés de atendimento de alta complexidade para casos mais graves, mas também outros serviços da assistência social voltados à pessoa com deficiência, que vão trabalhar esses aspectos da autonomia. E é para isso que serve também o Ministério Público de São Paulo. Com certeza. Doutora, agradeço imensamente a sua gentileza de ter concedido essa entrevista e a parabenizo, não só por essa iniciativa, mas por toda a sua trajetória no Ministério Público de São Paulo. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, Cláudio. Prazer foi nosso. Até uma próxima oportunidade. Mas o agradecimento maior é a você que nos acompanhou nesta edição. Até a próxima. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.